Muito bom dia a todos. Hoje é dia 1º de agosto de 2026. Iniciamos mais um mês com a glória de Deus e agradecendo sempre por estar aqui reunido, podendo estudar essas grandiosas obras que o Espiritismo nos trouxe. Então sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para participar conosco. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, horário de Brasil, Brasília. Venha estudar conosco, nos ajudar a interpretar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 39, e no estudo de número 39 nós vamos adentrar em um novo tema. Um novo parcialmente, né? Kardec já, dentro desse ano de 62, nós já discutimos, pincelamos esse tema lá no mês de janeiro, né, que é o tema dos anjos decaídos. Então ele teve um primeiro ensaio sobre essa questão dos anjos decaídos. No mesmo janeiro ele também fez uma diferenciação de anjos rebeldes, anjos decaídos, etc. E agora ele começa a dar mais uma aprofundada através das correspondências, né, das comunicações que chegavam até ele de diversos locais onde se reuniam grupos espíritas. Então, só lembrando, para quem talvez não compreenda ainda, essa questão de como foi realizada a codificação espírita. Então, Kardec, como codificador, ele, lógico, ele analisava e com o seu conhecimento, síntese e análise, ele fazia interpretações com base no conhecimento, mas temas diversos, eles eram submetidos a vários grupos espíritas do mundo todo. Então, quando ele tinha alguma coisa para escrever, que ele precisava da orientação ali dos amigos espirituais, ele não apenas coletava essa informação do próprio grupo espírita dele, ali de Paris, né? Mas ele submetia essa questão, esse ensaio, a vários outros grupos, e aí ele coletando essas comunicações, que naquela época não era fácil como hoje, né? Então era tudo por carta. Ele coletava e fazia análise do que esses espíritos, né, em diversos grupos estavam falando sobre aquele tema. E quando o teor ali daquela comunicação ele era coincidente em várias outras comunicações, então ele entendia que aquilo era um ensinamento universal, era um conhecimento universal por todos os espíritos. E isso dava certeza para ele que não era somente o grupo dele que estava pensando daquela forma, mas que toda uma pleiade de espíritos que estavam ajudando na codificação espírita pensava daquela forma, e assim ele poderia tomar aquilo como certeza. Então essa questão dos anjos decaídos, que todos nós creio que conhecemos, né, que é a questão de como que surgiu, né, a figura de Satanás, vamos dizer assim, né, porque seria um anjo que se rebelou contra Deus por inveja e tudo mais, como conta, né, a história, e como algumas religiões ainda pregam, né? Então, seriam esses anjos decaídos, que daí ele se levantou contra Deus, Deus expulsou ele do paraíso, ele levou 1/3, 2/3, lembra? Dos anjos que lá estavam. Então, Kardec ele vem explicando essas questões dos anjos decaídos, demonstrando que não seria possível, porque para se chegar a um nível de anjo, você teria que estar evoluído. E para você ter inveja, você não seria um espírito evoluído. Então, uma coisa ele não consegue se complementar com a outra. Não tem como ser um espírito puro e ainda conceber, ter inveja, ter raiva, ter ódio, né? E outros sentimentos que são puramente materiais. Então, é nesse terceiro ensaio aqui que Kardec vem trazendo essas questões dos anjos decaídos. Eu acredito que, não sei se é só nesse livro, o Pereira até pode me ajudar, mas ele tem bem aprofundado no livro Céu e Inferno,
onde ele trata bastante daí sobre essa questão dos anjos decaídos, e aí ele faz, né, Kardec faz ali no livro Céu e Inferno, ele faz bastante paralelo do que o Espiritismo pensa e do que as religiões acreditam nessa questão dos anjos decaídos. Então vale também pegar ali o livro Céu e Inferno e estudar. Se eu não me engano, está bem no comecinho do livro essas questões. Tá joia? Então vamos lá, Revista Espírita, 1862, estudo de número 39, respostas à questão dos anjos decaídos. Então passo a palavra para o Pereira, dá início no nosso estudo de hoje. Bom dia a todos. Realmente o Lelo citou aí sobre a questão dos anjos decaídos, que eu conheço, e onde está, nos primeiros capítulos mesmo ali, onde que o Kardec e os espíritos trazem ali uma... É até um pouquinho longo, né? É bastante texto ali, que ele traz aí esclarecimentos bem, bem bom para a gente estudar, né? Então, quem quiser aprofundar mais, é só entrar lá e estudar. Que eu saiba é isso, dessa codificação, né? Pode ter que pegar outras obras, mas eu conheço ali que está bem explicado tudo isso. Então, o texto começa assim, sobre os anjos decaídos, faz uma observação. Né? Recebemos de vários pontos resposta a todas as questões apresentadas no número de janeiro. Sua intenção não nos permite publicá-las todas ao mesmo tempo. Militar nos vemos hoje a questão dos anjos rebeldes. Isso que o Lera já explicou, o Kardec usava desse recurso aí, né? De fazer essas questões para vários grupos para depois obter a resposta. E aqui ele está dizendo que vai falar agora hoje sobre os anjos rebeldes, né? Então tá lá, primeiro, Bordeaux, médium, senhora, Casembargo. Meus amigos, a teoria contida no resumo que acabais de ler é a mais lógica e a mais racional. A sã razão não pode admitir a criação de espíritos puros e perfeitos, revoltando-se contra Deus e buscando igualá-lo em poder, majestade e grandeza. Antes de chegar à perfeição, o espírito ignorante e fraco, entregue ao seu livre-arbítrio, muitas vezes envereda pela corrupção e mergulha com prazer no oceano da iniquidade. Só então, vamos recapitular algumas questões. Então, nós temos ali estudamos já na Revista Espírita também, ali nos primeiros anos, e tem no livro dos Espíritos, me corrija se eu estiver errado, Pereira, a escala espírita, né? Então, ali tem toda a escala das evoluções de um espírito até ele chegar, né, ao nível de espírito puro, não Deus, certo? Ele não se torna Deus. Por mais que ele atinja o máximo nível de pureza, ele jamais conseguirá se igualar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele não é uma alma como nós, ele não é um espírito como nós. Né? Deus é o ser supremo, assim como diz ali na primeira questão do Espiritismo, né? O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Então não tem como se comparar ao que é uma causa primária, ele não é uma pessoa. Então veja que aqui a gente já incorre em uma dificuldade, né? Como poderia um espírito puro, lá no caso, querer se comparar a Deus? Primeiramente porque no próprio livro dos Espíritos eles têm uma questão onde ele diz que se um dia nós, né, conheceremos Deus, e a resposta é que a gente entenderá Deus, né? A gente vai entender o que é Deus. Hoje a gente não entende, porque se nós, que nem eu estava conversando com o Pereira na quarta, né, a gente falando sobre o universo, eu comentei com o Pereira, é complicado da gente entender, sem acreditar em Deus, que a Terra, o nosso globo, ele está parado no ar, né? Ele está ali no universo, né? Ah, mas é que tem, e como que nós ficamos em cima da Terra? Ah, porque tem a gravidade. Mas o que faz com que a Terra não tenha gravidade e fique parado no ar? Aí a gente tem que, lógico, tem todas as explicações da física e tal, mas atrás de tudo isso tem que ter uma força racional que mantém tudo isso. Então, nós sabemos que um dia nós vamos entender Deus, mas chegar a nos comparar com ele seria muita audácia, principalmente considerando que
nas escalas, quando você vai subindo de perfeição ali para o teu espírito, que você vai purificando ele, você vai perdendo todas essas questões materiais, de inveja, de ódio, de todas essas questões de comparação e tal, você vai perdendo. Então, para um espírito que já estava ao nível de ser um anjo, ele ainda nutria essa questão de inveja, seria totalmente fora daquela linhagem do que nós acreditamos. E é justamente essa questão que Kardec submeteu. Ele fez um estudo sobre isso e submeteu aos vários grupos, dizendo: olha, eu entendo que é assim e gostaria que vocês evocassem aí seus mentores para eles verem se eu estou correto na minha questão ou se não estão. E, obviamente, que né, os espíritos responderam que ele estaria correto. Então, só para esse aí, pessoal, que ele falou da escala espírita, estava na questão 100 do livro dos Espíritos, das perguntas e respostas, 100 subsequente, né? Onde que ele declara, ele divide em 3 classes, e aí vai chegar naquilo que o Elo comentou aí, dos espíritos puros, né? Que já estão numa ordem totalmente separada aí, uma classe única, né? Que não precisam mais espiar, reencarnar aqui no mundo terreno e tal. Então, a gente sempre fala assim, porque daí para as pessoas que queiram se aprofundar mais, que vá lá e estude, né? Para entender. Mas dando continuidade ao texto aqui. Mas o que causa principalmente a sua perda é o orgulho. Nega a Deus, atribui ao acaso a sua existência, as maravilhas da criação e a harmonia universal. Então, infeliz dele é um anjo decaído. Em vez de avançar para mundos felizes, é exilado do próprio planeta em que habita, a fim de espiar em mundos inferiores sua rebelião incessante contra Deus. Guardai-vos, irmãos, de os imitar, são anjos perversos. Evitai todos os esforços para não lhes aumentar o número, que a chote da fé espírita vos esclareça quanto aos vossos deveres futuros, a fim de que possais um dia evitar a sorte dos espíritos rebeldes e subir a escala espiritual que conduz à perfeição. Vossos guias. Aí é bem interessante a gente comentar um pouquinho aqui também que, às vezes, a gente confunde muito evolução intelectual, né? Intelecto, pessoas inteligentíssimas, que conhecem e tal, com a evolução, com a moral, né? Então, quando a gente está falando da escala espírita, ele está falando das questões morais. E lá na escala espírita ele explica bem isso. Tem espíritos que são realmente inteligentíssimos, né? Desenvolveu muito, mas não desenvolveu essa questão moral, então ele está se referindo a esse tipo de espírito. Pesado não, de tanto conhecimento que ele acha, que ele acredita tudo, que ele se rebela contra a criação. Né? Nós vemos isso aí constantemente, muitas pessoas aí querendo se rebelar por causa dessas ideias. Conhece, porque eu sei, né? Então, aí o que acontece? Aí é uma gente é caída, porque são rebeldes que se rebelam contra tudo aquilo que ele estuda, que ele conhece, que ele acha que é tudo questão material, não que é físico. Perfeito isso, porque veja como tudo no universo, né, as leis divinas, ele tem uma causa e ele é reaproveitado, até mesmo os maus comportamentos, eles são reaproveitados, né? Então, um espírito que ele evolui muito nas questões intelectuais, né, é mérito dele, ele veio, ele estudou, né, mas ele emprega aquilo, devido ao seu livre-arbítrio, ele emprega aquilo em questões errôneas, né, para tirar dinheiro, para fazer desvio, para criar drogas, etc. Né? E aí Deus desencarna, e Deus dá a oportunidade de novo. Não, volta lá na Terra. Né? Você tem uma inteligência, agora tenta fazer diferente. Aí vem o Espírito, faz de novo. Só que ele é inteligente, ele tem essa capacidade. Então, e a inteligência, nós sabemos que tudo aquilo que nós adquirimos,
nós não perdemos. Então, ele mantém, aí ele evolui mais na inteligência. Até que chega um ponto que ele está tão evoluído na inteligência, mas tão involuído na moral, que a vibração dele já não mais comporta a reencarnação dele nesse globo terrestre, visto que nós já somos um mundo de provas, né, e expiações, e existem, né, mundos imperfeitos ainda, mais rudes abaixo do nosso. Então, o que vai ser feito? Vai ser utilizado esse conhecimento, que não está no corpo e nem no cérebro, mas sim no espírito, para que esse espírito reencarne em mundos primitivos, para ajudar ali naqueles mundos com a questão da inteligência. Por quê? Porque daí ele vai ter essa questão da inteligência, vai se deparar com pessoas muito mais rudes que ele, né? Muito mais questão de ali da autossobrevivência, né? Daquelas épocas de guerras e tudo mais, né? E ele vai utilizar isso para conseguir fazer evoluir, né? Vamos imaginar lá na época ali dos homens da caverna, quando conseguiram dominar o fogo, quando conseguiram inventar a roda, quando conseguiram, né, criar as primeiras ferramentas, né? Possivelmente, né, se era tudo espíritos que estavam reencarnados ali, né, necessitando, né, de utilizar agora suas inteligências para facilitar um pouco a vida. E esse impacto daí que eles têm de ter essa lembrança, né, porque nós sabemos ali pelo livro dos Exilados de Capela, que os espíritos eles têm até a lembrança, né, do planeta, às vezes quando eles vêm, e isso faz com que eles mudem aí o comportamento, né, porque eles sabiam, porque já imaginou nós hoje, com essa tecnologia que a gente tem, né, eu até brinco, falo, nossa, como que a gente vivia sem internet antigamente, né, hoje é tudo tão mais fácil, quer assistir um filme, tá ali, quer assistir uma série, tá ali, quer nós fazendo um estudo, tá aqui sendo feito, né, de forma online, quer baixar um livro e tal, tá tudo pronto. Já imaginou você ter que voltar lá na era de 1900, onde não tinha nem televisão, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha internet, e aí você tinha que fazer igual, exatamente como Kardec fazia, né? Porque era tudo por carta ainda. Então essa lembrança que ele tinha, que o espírito aí que foi rebaixado, que ele tem aí de onde ele estava, que faz com que ele diz, poxa, eu estava num lugar bom, eu estava tendo as oportunidades e acabei vindo para cá, então dá aquele desperte para o espírito tentar mudar aí a sua conduta e aí evoluir também sua moral. Então veja que tudo é perfeito na questão da criação divina. Até mesmo os maus comportamentos, chega uma hora que Deus consegue pegar aquele espírito que tinha aquele mau comportamento e colocar ele num local onde ele vai conseguir utilizar aquilo que ele tem de bom. Por quê? Porque aquele mau comportamento que ele tem é mais ou menos a média do que todo mundo tinha em volta dele. Então ali é capaz de ele ser o melhorzinho e aí começar a fazer uma mudança também em volta, né, Pedro? E você falou aí do Eduardo Capela, a Caminho da Luz, né? De Emmanuel, Chico Xavier. Isso mostra bem claramente essa questão, né? Até o advento do Cristo veio relacionado a isso, né? Porque esse pessoal se desenvolveram muito intelectualmente, Capela já estava, vamos dizer assim, que a gente fala até no momento de regeneração, de mudança, e esse espírito estava estourando ali, não era mais compatível com os projetos de evolução daquele planeta, e aí eles foram, completamente, vindo para a Terra. Ora, porque é perfeita. A Terra estava aqui em formação, começando ali, nos primeiros, o tipo precisava desse impulso intelectual, né, de conhecimento, e aí eles vieram, e o Cristo, inclusive, se comprometeu perante aquele grupo, né? Olha, eu vou depois para trazer o evangelho para ajudar vocês, né? Então, o comprometimento de Jesus com esses grupos. E eles foram divididos em várias regiões da Terra, né? Não foi só uma, né? Com vários tipos de categorias. E aí é que veio todo aquele advento tecnológico, né, que existiu na época, muitas coisas aconteceram por causa desses. Muitos desses, segundo alguns relatos, que voltaram para a capela de novo, né, que eles chegaram aqui, se conscientizaram e tal, fizeram essa parte, melhoraram moralmente e voltaram para a capela. E muitos outros ficaram, né, foram seguindo, que aí faz parte da nossa evolução, que vieram aí, foram se misturando no terreno, foram recebendo todas as oportunidades, mas aí que está, que você comentou, eu acho que é perfeito isso, que nada é feito assim sem um objetivo principal, né? Mesmo eles saindo de lá, ele teve um fim útil, né? Ele precisava ter intelecto aqui para dar um despertar no planeta que estava começando, que precisava disso, né?
Você vê, tudo desencadeia, né? Mas as leis divinas, é perfeita nesse sentido. E aí foi o advento de Jesus, veio com o comprometimento que ele fez com essas pessoas. Por isso que veio daquela região, certinho, tudo programado, né? Ó, depois, quando chegar no ponto, né? Aí a vinda de Jesus foi exatamente que ele tinha se comprometido, né? Tudo aí para ajudar, claro, a obra terreno, mas tudo tinha uma linha, um pensamento que é evolutivo, né? De evolução aqui do nosso planeta. Aí um outro texto, esse já é de Haia, Holanda, médium Barão de Koch. Sobre esse artigo, pouco teria a dizer, a não ser que é sublime verdade. Nada a acrescentar ou subtrair. Bem-aventurados os que aliarem a fé a essas belas palavras, os que aceitarem essa doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução das criaturas do presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Tende fé. Lede, estudai toda doutrina. É um bom conselho que rodou nosso dia. Você, olha que bonito, né? Não, bonito, e a gente tem que sempre, né, fazer o estudo imaginando as características e as possibilidades da época, né? Então, o primeiro livro dos Espíritos então, de 1857, e aqui nós estamos falando de 62. Então, são 5 anos de diferença. Como pode, né, uma ideia se propagar em 5 anos, se não fosse uma ideia não humana e sim uma ideia espiritual, né? Porque hoje, com a possibilidade que a internet tem, que nós estamos vendo coisas em tempo real, né? Existe, por exemplo, né, se caso o pessoal tenha curiosidade de procurar, por exemplo, você vai no YouTube, eu quero ir para uma praia tal, né? Se você colocar lá praia, por exemplo, lá de Copacabana, câmera ao vivo, você vai achar uma câmera ao vivo de alguém lá, que deixa uma câmera lá 24 horas filmando. Aí você olha lá e vê como que tá o tempo e tal, se eu posso ir lá, se não tá chovendo, né? Vamos pegar nossas praias aqui, que daqui para nossas praias é pertinho, né? Dá uma horinha de carro. Deixa eu ver lá Matinhos, deixa eu ver como que tá Guaratuba. Você vai achar no YouTube uma câmera ao vivo, mostrando ali como que tá a praia naquele exato momento, né? Então hoje a gente tem essas facilidades, essa velocidade da informação. Naquela época não tinha essa velocidade. Então, como pode uma ideia do espiritismo se proliferar e conquistar tantas pessoas em apenas 5 anos? Porque não era uma ideia de homem, não era uma ideia material, né, humana, era uma ideia vindo da divindade. E aí isso dá essa explicação do porquê Kardec lá em Paris, essa comunicação vindo lá da Holanda, imagina, era outro idioma, tudo diferente, né? Costumes diferentes, mas o cunho daquele artigo que ele remeteu para lá, os espíritos ali daquela localização, os espíritos que também ajudaram naquela localização, falaram, não, tá tudo certo. E Kardec é, sim, o homem eleito para fazer essa codificação. A única explicação para isso é a questão, né, de ser mesmo, né, uma questão espiritual e nada humana. Agora, uma questão das perguntas, né? Sens, dessa região, né? Médio, senhor Pichon, ele pergunta: o que devemos pensar da interpretação da doutrina dos anjos decaídos que o senhor Allan Kardec publicou no último número da Revista Espírita? Resposta: que é perfeitamente racional e que nós mesmos não a teríamos explicado melhor. Paris, comunicação particular. Médium senhorita Stefani. Está bem definido, mas é preciso ser franco. Há uma coisa que me contaria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Aqui só para só lembrar, então, se vocês voltarem ali
foi em janeiro, né, que acho que, se não me engano, a gente estudou, a gente está aqui em abril da revista, então em janeiro ele faz toda uma comparação, né, da questão da aparição, né, de Nossa Senhora e tudo mais, então ele cita tudo isso no artigo, e daí o espírito que está vindo agora aqui vai dar uma repreendida. Tivesse revelações concernentes à mãe do Cristo, deixai essas discussões à Igreja Católica. Para ver, né, Pereira? Ele era o codificador, mas ele tomava pancada, né? Não. Tomava pancada. Até a gente lembra aqui, né, que quando ele perguntava assim alguma coisa assim que os espíritos entendiam que pela própria força humana ele conseguiria chegar na resposta, os espíritos não davam de mão beijada, não. Eles falavam, não, vai estudar. Vai estudar que isso você consegue descobrir por sua própria força, sem precisar, porque já imaginou, né? Ah, não, é só ficar perguntando e escrevendo, perguntando e escrevendo. Não, ele tinha um trabalho a desenvolver, um trabalho de esforço humano mesmo. Então, veja que o espírito veio, já deu uma cacetadinha, né? Você não ia falar dos espíritos decaídos? O que tem a ver a aparição da Nossa Senhora? Deixa isso aí para a Igreja Católica. Se eles gostam e acreditam daquela forma, deixa eles lá daquela forma, né? Você vê que e aí até traz aí um exemplo para gente, né? Ontem eu estava lendo, né, dessas tirinhas motivacionais que a gente vê aí no Instagram e no YouTube, e dizia assim, né, que o amigo verdadeiro é aquele que às vezes é duro com você, né? Aquele que te repreende, que te mostra algumas coisas que você está errado, né? E o Pereira sempre fala isso, né? Que eu tenho medo daquele que me elogia, né? Porque aquele que me elogia às vezes pode ser um elogio falso. E aqui é importante isso, né? Que os espíritos tratavam ele dessa forma, né? Sem passar a mão na cabeça, sem ficar dando endeusando ele de forma que ele perdesse ali a missão dele. E às vezes nós também temos que ser assim com os nossos próximos, né? Se nós, quando a gente está fora da história, né? A pessoa está vivendo aquele momento difícil. Nós estamos fora daquele momento. A gente consegue olhar com uma racionalidade, às vezes, que aquela pessoa que está dentro ali da situação não consegue. Então é importante que nós que somos da parte de fora, se a gente tem uma relação com aquela pessoa, né? Lógico, não vai ser grosseiro e tudo mais, mas às vezes tem que dar uma puxadinha de orelha, dizer assim, mas você acha que é certo fazer isso? Né? Na tua opinião, né? Faz a pessoa pensar, que nem Kardec faz, né? Com perguntas. Tá, mas você está falando isso, mas você acha que é certo? E se fosse dessa forma? E se fosse assim, tal? Para a pessoa pensar. Porque eu até tive aqui uns meses passados, eu tive um problema com um casal amigo nosso, que eles estavam com dificuldade no casamento, né? E aí eu conversando, né, com esse meu amigo e tal, aí eu até comentei com ele, falei assim, cara, falei, veja como Deus é bom. E ele contando que ele é católico, né? Ele disse, não, daí eu pedi uma ajuda para Deus, fui na missa, pedi uma ajuda para Deus, e parece que daí tudo desmoronou e tal, tal, tal. Eu falei, não é que tudo desmoronou. Eu falei, é que agora Deus está te dando a oportunidade de você corrigir todos os teus erros. Eu falei, e hoje você tem um amigo, sou eu, né, casado, que preza pela família, que acredita em Deus e tudo mais, e vai te dar orientações boas. Falei, eu conheço suas amizades antigas, né? Se isso tivesse acontecido naquela época, você tivesse ido em algum dos teus amigos, qual você acha que seria a resposta para você? Eles iam falar, não, largue mão, separe e tudo mais. Eu falei, pois é, falei, veja que Deus faz as coisas no momento certo. E eu tô aqui, não, te dando orientação para que você, né, se vocês se gostam, se amam mesmo, mantenham, né, esse relacionamento que vocês têm e tudo mais. E eles voltaram e estão bem agora, né? Então você vê que essas questões, assim, um amigo tem que falar as verdades às vezes para a pessoa, né? E os espíritos faziam exatamente assim, Kardec. Às vezes davam umas puxadas de orelha para que ele não perdesse ali, ali o trajeto que ele veio para cumprir. Sabe que, comentando isso aí, hoje, às vezes a gente guarda algumas frases, né? Que a gente assistindo alguma série, alguma coisa, estava assistindo, ouvindo aí, ouvi uma frase interessante, que tinha uma pessoa que estava com bastante dificuldade, né? E era questão de segurança e tal, coisa assim, e estava desesperada, porque tinha acontecido um tragédia, e aí uma pessoa conhecida tal, aí perguntou, e aí ele começou a falar firme, né, com a pessoa, né? E assim, assim, assim. Aí eu falei, você não tem dó de mim? Aí ele disse, olha, você quer uma pessoa que tem dó de você ou quer uma pessoa como fosse como um cirurgião? Como assim? E olha, quem tem dó de você, compaixão, tudo aí, não vai ajudar.
tem que preferir uma pessoa que seja que nem um cirurgião, que ele pensa em te curar você, em ajudar você. Olha, pensa na solução do teu problema, não na tua dor, né? É claro que a gente fala assim, não é tanta compaixão. Mas às vezes a gente tem que pensar assim, porque senão às vezes fica. O que é preferível? Preferível, você fala, uma pessoa que chega e que busca te ajudar, né? Solucionar o teu problema, ou aquela que, tadinho, coitadinho, que não sei o quê, que. Ele não resolve nada, né? Ou estou choramingando. Aí a outra fala assim, não, ela tem que fazer assim, assim, assim. Quer dizer, mostra a solução. É a mesma coisa que você estava comentando, né? Aí, às vezes, a gente fica ouvindo essa frase e fala, puxa, fantástico esse raciocínio, né, do cirurgião, que ele foca na cura, né? Na solução, né? Na solução do problema. Não na reação do paciente, que está ali para ele, né? Senão você fica pensando assim, tadinho, será que eu posso fazer aqui? Não, ele está pensando, olha, pode solucionar, tem que fazer isso. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ser meio isso. Até eu dava exemplo sempre quando eu comentava com essa pessoa, eu falava, pensa no cirurgião, pensa no cirurgião. Quer dizer, pensar nessa ideia que está buscando a solução, que é resolver o seu problema, né? Não, consolarzinho, tadinho, tadinho. Está cheio de pessoas assim, né? Mas eu tenho tanto amor que eu não consigo, tem tanta dó. Né? Tem que ter compaixão, é claro. Ninguém está aqui indo para o lado extremo, né? Mas às vezes é mais importante aquela pessoa que realmente foca em realmente te ajudar, né? Não que o te repreender ou ficar tadinho, coitadinho. Continuando, né? Olha aí. Lamento tanto, mas essa comparação quanto mais os padres querão e dirão que vos quereis fazer a corte, um espírito amigo sincero do médico e do diretor da revista espírita. Então, comunicação. Tá vendo? É aquilo que eu falei, né? Fazer corte. Continua. Leão, médio, senhora, Boilan. Outrora, acreditávamos que os anjos, depois de haverem habitado o mais radioso dos mundos, se tinha revoltado contra Deus e merecido ser expulso do Éden, que Deus lhe havia dado como morada. Contamos sua queda e sua fraqueza, e acreditando nessa fábula do paraíso perdido, o tínhamos enfeitado com todas as flores da retórica que conhecia. Para nós, era um tema que oferecia um encanto especial. Esse primeiro homem e essa primeira mulher, expulsos de seus oásis, condenados a viver na terra, sujeita a todos os males que assediam a humanidade, era para o autor uma grande fonte para desenvolver suas ideias. E o assunto se prestava, sobretudo, e perfeitamente a nossas ideias melancólicas. Como os outros, acreditavam no erro e juntavam na nossa palavra a todas as que tinham sido pronunciadas. Mas agora que a nossa existência no espaço nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, agora que podemos compreender quanto era absurdo admitir que o espírito, chegando ao seu mais alto grau de pureza, pudesse retrogradar. De repente, revoltar-se contra o seu Criador e com ele entrar em luta. Agora que podemos julgar por quanto tadinho o licor deve ser filtrado para se depurar, a ponto de tornar a essência e intensência, estamos em condição, devo dizer, que são os anjos decaídos e o que deveis crer no paraíso perdido. Em sua imutável lei do progresso, é Deus que os homens avancem incessantemente, de século em século,
em épocas por ele determinadas. Quando a maioria dos seres habitam a, quando, quando a maioria dos seres que habitam a Terra se torna muito superior à parte terrestre que ocupa, então Deus ordena uma emigração de espíritos. Aqueles que realizaram sua missão com a consciência vão habitar as regiões que lhes são designadas. Ao passo que o espírito recalcitrante, teimoso, né? Resistente e preguiçoso, que destoa do quadro, é obrigado a ficar na retaguarda. Só. Vamos comentar um pouquinho, Pereira, que ele é um pouquinho mais comprido, essa mensagem. Ele já traz aqui umas informações interessantes logo no começo, né? Porque ele demonstra, né, que ele era um espírito, né? Então veio através da médium senhora Boilan, e ele conta aqui da fábula, né? Dos expulsos do Éden, né? A primeira criação, né? Como diz na Bíblia, né? O Adão e Eva, que pelo livre-arbítrio deles, eles moravam, né? No paraíso, onde tinham tudo e tudo mais, né? E pelo livre-arbítrio deles, de terem comido da árvore proibida, eles foram expulsos. Então, é uma forma alegórica, né, de uma explicação de como surgiu a raça humana, né, como que Deus criou, mas veja que ele, desde esse começo, ele já está embutido ali a questão do livre-arbítrio, né? Então, você tem esse livre-arbítrio, você pode chegar a um paraíso, ao exemplo dos jardins do Éden, né, desde que os seus livre-arbítrios, né, te conduzam a coisas corretas que levem até lá. O que não dá para aceitar é o castigo divino. Então aí Deus castigou, Deus se enfureceu, né? Tem muito na Bíblia daquela parte, né? Deus se enfureceu e fez tal coisa. Imagine Deus se enfurecer para sentir fúria, que é uma raiva, né? Como que ele é um ser supremamente puro, bom e tudo mais? Não tem como ele sentir raiva, mas todas as consequências, né? Toda atitude, ele vai criar, né? Uma consequência daquilo que foi feito. Então, né? Essas questões ali do paraíso é uma questão que a gente sabe que é alegórica, assim como toda aquela criação do Gênesis, né? Ter criado em 6 dias e tudo mais, eles são questões alegóricas para ser entendido. E aí, um pouquinho para frente aqui, que eu achei interessante, é o Espírito, ele fala o seguinte, quer ver? Que quando eles, né, eram encarnados, eles até acreditavam nisso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas aí, a partir do momento que ele... Aqui, ó. Mas agora que a nossa existência no espaço nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, agora que podemos compreender que era absurdo admitir que o espírito chegado ao seu mais alto grau de poder pudesse retrogradar. Então veja que às vezes, né, dentro ali de algumas religiões, às vezes o espírito ele é um espírito bom, não vão, por exemplo, não vamos negar, né, a bondade e a moral de uma Madre Teresa de Calcutá. Não tem como, né? Você dizer assim, ela é um espírito, ela evoluiu. Não, ela poderia acreditar no Jardim do Éden, ela poderia acreditar, né, na questão dos anjos decaídos, porque é da religião dela, mas a moral, a ajuda social que ela fez é inegável, para nós, assim, é quase inalcançável o que ela fez. Com certeza, a partir do momento que ela parte para o plano espiritual, né, e que devido à moralidade dela, ela tem uma expansão maior do seu conhecimento, da sua interpretação. É o que o Espírito vem dizendo aqui, ó, que a partir de agora, que a nossa existência no espaço, né, desencarnado, lá no plano espiritual, nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, eles olham aquelas coisas que, da forma como eles acreditaram, diz, poxa, não tinha como ser daquela forma mesmo. Mas ali, naquele momento, enquanto reencarnado na Terra, para mim parecia correto. Mas não tem como acontecer. Então, vejo que o próprio Espírito, ele também já faz essa meia-culpa de que ele acreditava nisso, né? Ele acreditava nisso e agora, da forma como ele está no plano espiritual, não acredita mais. Isso não é uma regra, né? Porque, então quer dizer que toda vez que, a hora que eu desencarno, eu vou para o plano espiritual e eu adquiro todo o conhecimento. Não, isso vai depender da sua evolução moral, né? Porque a partir da descortinação daquilo que você acreditava como certo, às vezes você é tão materialista em algumas coisas que ao invés de você
ir para o plano espiritual e aí se juntar com seres mais evoluídos que você, que vão te orientar, não. Você vai se juntar com aquela pessoa lá, a pessoa que é da jogatina, pessoa que é de tal, eu quero ir, quero ficar com aquele grupo lá, porque é o grupo que me compraz. Aí nunca você vai ter essa descortinação aí das verdadeiras coisas que acontecem. Mas se você tem uma moral e vai se juntar com pessoas melhores que você, é óbvio, né, que você vai ter conhecimento além disso também. Isso volta bem claro aí, naquilo que nós comentamos ali, sobre os capelinos, né? Sociedade capelina. Eles estavam no Éden, no paraíso, tinha de tudo, né? Vamos dizer, toda aquela modernia tecnológica, todos aqueles acessos, né, de fartura, de alimentos, de tudo, né? No estágio ali. Só que eles ainda, aquilo que eu já coloquei, destoavam na questão moral, que estava acabando de prejudicar aqueles que estavam lá, que já tinham, moralmente falando, evoluindo, e estava testado. Aí Deus, e não é castigo, né? Não é que Deus expulsou. Na justiça divina falou, poxa, está na hora desse pessoal aprender uma nova lição, né? Para eles compreender. Vem para a Terra. Chega aqui, o que acontece? Sofrimento. Na época bem primitiva, né? Que não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Eles usam. Aí, você acha que o pensamento dele, o que é? Putz, já foi um castigo divino, Deus castigou, entendeu? Ele pensava, lembrava desse paraíso, desse Éden e tudo. E para eles aquilo foi um castigo, né? Por isso que caiu. E por isso que criaram toda essa teoria, né? Baseado naquilo que eles que era permitido a eles relembrarem de toda aquela situação deles. Então, como é tudo é? E aí que é aquilo que você comentou. De repente, quando eles vão retornando ao mundo espiritual, colocando, aí desperta a sua consciência. Fala, puxa, não é bem assim. Não é isso. Mas às vezes isso demora. Quantos séculos, quantos milênios? Né? Demora muito. Eles já estão ainda persistindo nessa mesma ideia, né? De que consegue dominar, ainda continua persistindo. Sabe disso? Os grupos nunca aparecem, às vezes, alguns que ainda persiste nessa linha de pensamento. Mas então essa questão do paraíso do Éden, eu acho que ali, se nós estudarmos bem aquilo, nós podemos ter um paralelo bem perfeito. Não foi um castigo, não foi a expulsão de Deus, foi vamos dizer assim, o amor que Deus tinha por todos eles, que falou, poxa, vamos colocar lá para que ele possa despertar, utilizando o seu livre-arbítrio. Né? Ninguém queria impor nada para ninguém. Né? Falar, a partir de agora você tem que acreditar, senão você vai para o inferno. Não foi isso. Deu oportunidade para que eles, sozinhos sim, mas que cada um, recebendo ajuda espirituais e tudo, a própria obra, a Camila comenta isso, né, que sempre foram espíritos mais evoluídos vinham, reencarnavam, os profetas, os missionários, para ajudar esse pessoal a despertar. E muitos não despertaram até hoje ainda, né, sabendo disso. E quantos de nós, às vezes, quantos aqui no mundo terreno, às vezes não está indo para outro. Hoje seria os exilados da Terra, né? Tem para outro lugar aí, né? Mas tudo fazendo parte da evolução do mundo, né? Quem sabe, né? Os exilados da Terra. Onde é que estão indo os exilados da Terra? Então, para algum lugar está indo, no lugar onde ele necessita ainda por ser aprendizado. Exatamente, bem lembrado, né, Pereira? A gente sempre fala dos exilados de Capela e para onde estão indo os exilados da Terra. Porque se nós acreditamos, né, ali nos relatos espíritas, nós temos que acreditar nele de forma no todo, né? Se eles falam que esses espíritos vão para o mundo primitivo, né, onde vão ajudar no desenvolvimento, se eu estou falando de espírito, o espírito só reencarna em corpo humano, o espírito não reencarna em animal. Então eu tenho que acreditar, obviamente, que existe uma vida parecida com a vida humana em outros mundos, né? São coisas assim que o espiritismo prega. Eu não acredito nisso. Falei, então você não acredita no espiritismo como um completo, né? Você acredita de forma parcial. E veja que interessante que ele fala aqui, ó, Deus, né? Deus quer, acho que faltou um R aqui. Quer Deus que os homens avancem incessantemente de século em século, em épocas por ele determinadas. E essa parte que achei bem legal. Quando a maioria dos seres, aqui ele fala, né, seres espirituais encarnados e desencarnados, que habitam a Terra, se tornam muito superior à parte terrestre, aos seres encarnados que ocupa, então Deus ordena a imigração dos espíritos. Então veja que, né, que no nosso planeta nós estamos em 8 bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas.
que ainda estão em volta, pululam aqui, né, nosso orbe terrestre, né? Não sei quem falou uma vez que é 7 para 1, então seria vezes 7, né? Então seriam, né, 56, né, bilhões de espíritos. Cara, comporta isso a Terra, todo mundo vai conseguir reencarnar na Terra, sabendo que a Terra está passando por uma transição planetária, né? Todos os espíritos que estão em volta vão conseguir reencarnar na Terra para cumprir sua missão para ir para o mundo? Talvez não. Então, o que vai acontecer? Vai ter que, né, serem migrados, alguns para uns planetas melhores, porque já atingiram uma evolução maior, e alguns para planetas ainda, né, a exemplo da Terra, mas lá no começo, né, porque a Terra não está em estado de provas e expiações de 1900 para cá. É de 6 mil anos para cá, né? De 10 mil anos para cá. Então, desde lá da época do Jardim do Éden, vamos dizer assim, de Adão e Eva, a Terra já está em prova e expiações. Então, ele vai voltar num planeta de provas e expiações, mas lá no comecinho, lá no início, onde ainda não existia internet, luz, energia, saneamento básico, transporte, não tinha nada. É provas e expiações, só que lá no comecinho. Nós já estamos no provas e expiações no finalzinho da cadeia, né? Então vamos valorizar isso que a gente tem, né? Agindo bem, porque já imaginou quantas coisas nos aguardam, né? No mundo onde o bem começará a ser maior do que o mal, né? Que é o mundo de regeneração, né? Então o bem começa a ser maior do que o mal. Imagine como seria legal isso. Então, cabe a nós, né, nos esforçarmos para que a gente consiga continuar acompanhando o nosso orbe e não precise ser um exilados da Terra, como falou o Pereira. Nesta depuração, olha, ele é repelido, como fazem os químicos, com as substâncias que não passaram pela filtração. Então, o espírito se acha em contato com outros espíritos, que eles são inferiores, e sofre realmente o constrangimento que ele é imposto. Aqui é bem interessante, aqui, que o Léo fez a comparação assim, que você vai. Não, cada um vai de acordo com o grau que ele necessita, né? Que ele pode ir no meio intermediário, né? Não precisa chegar tão lá atrás, como também o texto deixa bem claro isso, né? E para mim faz muito lógica isso. Ora, você precisa ainda aprender tal coisa, você vai naquele nível ali, né, moral que está ali, naquele questão ali que você vai aprender. Mas você ainda está tão coisa que você tem que voltar lá, né, bem no início da civilização, aquilo que você colocou da evolução da Terra de 10 mil anos, você não precisa voltar lá no 10 mil antes de Cristo, você pode voltar lá na época de Cristo, vamos dar exemplo, né? A 1 ou a 1000 anos, no nível moral e intelectual. Cada um vai naquela região, naquele local, naquela situação que possa ajudar a ele ao seu despertar. Então, o espírito em contato com outros espíritos, porque eles são inferiores, sofre realmente o constrangimento, que ele é imposto a Califa. Lembra-se intuitivamente da felicidade que desfrutava e se acha em meio a seus iguais como flor exótica que tivesse sido transplantada repetidamente para um terreno inculto. Compreendendo sua superioridade, tal espírito de revolta procura dominar aqueles que o cercam e esta revolta, esta luta consigo mesmo, volta contra o Criador que lhe deu a existência e que ele desconhece. Se seus pensamentos puderem desenvolver-se, ele derramará o que travar do seu coração em recriminações amargas, como o condenado na sua prisão, e sofrerá cruelmente até que tenha espiado a preguiça e o egoísmo que o impediram de acompanhar seus irmãos. Eis, meus amigos, quais os anjos decaídos, e porque todos lamentam a perda do seu paraíso. Tratai, pois, por vossa vez, de vos apressar,
a fim de não seres abandonados quando soar o sinal de retorno. Lembrai todos que vos deveis a vós mesmos. Dizei que vós sois vós e que tendes o vosso livre-arbítrio. Bem na linha que nós conversamos, né? Nessa questão assim, da revolta, que ele chega de legado, quase muito se revolta com tudo isso. E a questão do livre-arbítrio, né? Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos como se fosse um animal de estimação de Deus, né? Ah, não, eu coloco ali, todos nós estamos propensos e sabemos que o nosso último fim é a purificação. Mas o prazo, o tempo que nós vamos levar até chegar nesse nível de purificação, vai depender desse nosso livre-arbítrio, nossa atitude. Ah, mas Deus não poderia ter criado seres perfeitos? Tá, mas daí o que ele queria? Seres perfeitos para ficar bajulando Deus? Né? Qual é a evolução? Né? Para ajudar quem daí, né? Ah, um monte de gente perfeita, né? É isso que a gente fala, né? Aí todo mundo no mesmo conhecimento se ajudam no quê? Né? Não, então eu te crio zero, te crio simples, ignorante. E a partir daqui você vai alcançar essa sua evolução, que é o livre-arbítrio. Então são coisas assim que são inseparáveis da criação, né? Essa questão do livre-arbítrio é o maior do amor de Deus, né? Ah, mas poxa, às vezes é tão difícil seguir o caminho A, seguir o caminho B, mas já imaginou se você não pudesse seguir um caminho ou outro? Se você fosse sempre obrigado a seguir somente aquele caminho, não é assim quando a gente é criança, né? E nossos pais forçam a gente a fazer alguma coisa que a gente não quer. Não, não, você vai fazer isso aqui, ah, mas não quer, e sapateia. Não, mas vai fazer isso aqui, porque o pai manda. Então, naquela início de idade, né, pelo menos na nossa época, né, a gente não tinha poder de decisão com os nossos pais. Hoje a gente vê que as crianças batem o pé e os pais cedem, né, mas na nossa época não tinha poder de decisão. E para nós era ruim, era aquela questão, né? Então, imaginou se a gente, aí adulto, ter que fazer assim também, né? Imaginou adulto, a gente tem que só seguir aquilo que foi determinado para fazer, né? Como se a vida tivesse um roteiro específico, sem nenhuma mudança. Então, não tem como, né? O livre-arbítrio é um dos maiores amores, né? De Deus para nós, para que a gente possa decidir sobre a nossa vida, sobre a nossa velocidade, né? Na purificação. Aí nesse ponto que você colocou, é muito interessante falar aí sobre a questão, assim, que você falou assim, a moderna educação hoje, já se fala assim, que antigamente era assim, você tem que fazer porque eu quero. É a mesma coisa que Deus, né? Deus castiga, Deus castiga. Então, a partir de agora aqui, você vai lá. Veja bem, até hoje, na própria sistema de educação, já diz o seguinte, você tem que ter argumento para o seu filho, para a pessoa que está educando, ter argumento que diz por que você está fazendo isso. Né? Olha, você não vai fazer isso porque isso pode acontecer isso, isso, isso. Não simplesmente dizer porque eu não quero. Né? Você vai para lá para a Terra porque eu quero, e acabou. Não, né? Tanto é que, de novo, voltar no livro lá, é explicado para eles por que eles vão para a Terra. Entendeu? Não é porque aquilo é bom para ele, para desenvolver. Não é uma coisa assim que você vai porque Deus quer. Não porque daqui Deus te não, você vai porque existe. Leia aqui, você está explorando, aqui você não está se adequando aqui, você vai para lá, porque lá você vai ter oportunidade assim, assim. E é assim hoje, tem que ser educação, né? Eu sei que você falou, eu também fui educado assim. Não, você não vai porque eu quero, acabou. Então, hoje já se fala que na área da educação, você tem, quando você falar isso, você tem que dizer, olha, você não vai fazer isso porque isso pode fazer isso, porque aquilo. Quanto mais você fazer isso com o argumento racional, mais ele vai entender por que você não deixou, porque você não permitiu, por que ele está sendo até mesmo castigado, né? Por que ele está sofrendo aí algum castigo de não poder fazer tal coisa, mas sempre tem argumento, porque senão fica um negócio muito simples. Tá, você não faz porque eu sou teu pai, sou tua mãe e acabou. Não era assim? Antigamente era assim, né? Olhar para você e já, não, acabou. Você não tinha que questionar. E a igreja, né? A igreja mesmo, a igreja católica, principalmente, que é muito essa questão, né? É porque acabou, porque está escrito assim, acabou, você não pode questionar. E já vem o Espiritismo que não, né? Tem que ter o livre-arbítrio, tem que entender por que você está passando por aquela questão. Vamos lá, então, para nós terminar esse texto. Esta personalidade do espírito o explica porque o filho do homem sábio muitas vezes é um idiota. E porque inteligência não pode transformar-se em morgadio. Isso aqui é interessante até colocar, porque é aquela herança, né, vinculada. Um grande homem
bem poderá dar a sua progênie, os contornos de sua fisionomia, mas jamais lhe transmitirá o seu gênio. E podeis estar certo que todos os gênios que manifestam os seus talentos entre vós eram filhos de sua própria obra. Porquanto, como disse o grande sábio, é que as mães dos patais, dos letrões e do grande ar criaram esses homens excepcionais muito inocentemente. Não, meu amigo. A mãe que gerou um talento ilustre não tem a menor influência sobre o espírito que anima o seu filho. Esse espírito já era muito adiantado quando veio reencarnar no sol da depuração. Sube, pois, os degraus da escada, degraus luminosos e brilhantes, como os sóis, pois Deus nos ilumina com suas luzes e sombras. Lembrai-vos que agora que conheceis o caminho, teríeis muito culpados se vos tornasseis anjos decaídos. Aliás, creio que ninguém osaria lamentar o vosso cantar, o paraíso perdido. Milton, poeta inglês, em vida, nascido em Londres, Inglaterra, em 1602. Falecido em Londres, Inglaterra, em 1684. Aí ele coloca também essa questão aí poética, né? Bem poético mesmo o jeito que ele escreve. Tem mais dois slides, Pereira, acho que tá para a gente finalizar. Vamos. Vânctus, médio senhora Delton. Nada direi sobre essa interpretação dos anjos rebeldes e dos anjos decaídos, senão que faz parte dos ensinamentos que vos devem ser dados, a fim de que possais restabelecer as coisas mal compreendidas em seu verdadeiro sentido. Não penseis que o autor do artigo o tenha escrito sem assistência, como ele mesmo imaginou. Julgou emitir suas próprias opiniões, razão porque ficou desconfiado, quando na realidade apenas deu forma às ideias que ele era inspirado. Você vê que interessante, né? Kardec, né, achando que tinha feito um tratado, né, ali, né, um artigo sobre anjos decaídos, por suas próprias forças, e na verdade, né, sempre esteve sendo inspirado, e o Espírito vai falar isso, né? Por isso que ele achou, né, que talvez ficou desconfiado, que era a obra da mão dele mesmo, e por isso remeteu, né, aí ao escrutínio aí de outros grupos espíritas, mas na verdade as ideias deles estavam sendo inspiradas. Você vê que legal, né? Sim, ele está certo quando diz que os anjos rebeldes ainda estão na terra e que são imperialistas, e os ímpios, os que ousam negar o poder de Deus. Não é o cúmulo? O orgulho? Todos vós que acreditais em Deus, eles cantais louvores, vos indignais com uma tal audácia da criatura, e tendes razão. Mas sondai a vossa consciência, e vede se não vos revoltais contra ele a cada instante pelo esquecimento das suas santas leis. Praticais a humildade, vós que acreditais na superioridade do vosso mérito, que vos gabais pelos dons que haveis recebido, que vedes com inveja e ciúme a posição do vosso vizinho, os favores que lhe cabem, a autoridade que lhe é concedida? Praticais a caridade que vos denegres ao vosso irmão, e despejais sobre ele a maledicência e a calúnia, que em vez de lançar um véu sobre os seus defeitos, tente o prazer em os expor aos olhos de todos, a fim de humilhar? Vós que credes em Deus, sobretudo, vós espíritas, que assim ages em verdade vos digo, sois mais culpados que o ateu e o materialista, porquanto tendes a luz
e não vede. Sim, também sois anjos rebeldes, porque não obedeceis à lei de Deus. E no dia do juízo, Deus vos perguntará: que fizeste dos meus ensinamentos? Paulo, Espírito Protetor. Esse é um puxão de orelha, hein? Aos espíritos, né? É isso que a gente sempre veio tratando ali, né, do estudo anterior, né, que, que em tese, quem tem mais conhecimento não é, né, acometido aí de obsessão, de subjugação, etc. Por quê? Porque em tese você tem o conhecimento e você conseguiria observar e interpretar que está começando, né, a ser influenciado por espíritos e tal. Em tese. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, agora se a gente coloca em prática, aí é complicado. E é por isso que sempre tem esses puxões de orelha, né? Porque nós espíritas, nós temos um conhecimento mais amplo, porque nós também tratamos da questão da vida fora do corpo. As outras religiões estão todas corretas no quesito de amor, de compaixão, de ajuda do próximo, né? Porque religião que é cristã, ela sempre vai pregar isso, né? Que você tem que ajudar o próximo, que você tem que amar a Deus, que você tem que tal, tal. Os ensinamentos estão todos corretos, mas o recorte deles é plano terrestre. O nosso espírito, a gente tem um recorte do plano espiritual também. E é por isso que a gente vai ser mais cobrado. Então, você tem esse ensinamento, você sabe todos os ensinamentos, e ainda você ainda faz errado, então você vai ser mais cobrado, né, do que um outro irmão de outra religião que não tinha esse conhecimento. Então veja a responsabilidade que a gente passa a angariar estudando espiritismo, né, Pereira? Realmente, tem que muito. Bom, tá aí, meus amigos, colegas e meus afins. Mais um tema aí para nossa reflexão, nossa análise. Reflita, analise, estude. Citamos algumas obras, busque. Estude lá o livro dos Espíritos, da Inferno, estude Leão Denis, várias obras. A Caminho da Luz, para quem quer conhecer um pouquinho esse processo. Até o advento do cristianismo. Sempre nós fazemos esse convite. Não acredite, não creia, só porque nós estamos falando aqui. Não. Busque racionalizar, busque analisar as possibilidades dessas questões que aqui foram citadas. E assim, nesse momento, nós agradecemos a Deus por nos conceder essa oportunidade, principalmente essa, quando estamos tendo contato com essa filosofia tão rica para esclarecer tudo, que é o Espiritismo. Obrigado, Deus. Obrigado ao nosso Mestre Jesus pelo Evangelho, nos traz assim o caminho para continuarmos a nossa jornada e aprendermos o processo nosso evolutivo. Nossa gratidão a todos os amigos espirituais que nos acompanham. E assim, nesses instantes, desejamos a todos que nos acompanham muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade no sentido amplo da palavra. Que todos fiquem com Deus e possam continuar seu caminho, estudando, refletindo todas as questões. Fique com Deus.